Tov. Shavua Tov. Uma boa semana para vocês. Shavua Tov, Sr. Rabino. Shavua Tov. Shavua Tov. Igualmente. A gente vai entrar, eu acho que já pode começar a gravar. Eu vou, antes de começar a aula, eu gostaria de deixar umas informações muito importantes para quem vai começar a estudar o Birkat Hamazon, tá? Cada aula que a gente tiver, cada passo que a gente andar, eu quero que vocês prestem muita atenção, tá? Tenham sempre ao lado um caderno e uma caneta para fazer anotações. É muito importante, tá? E incentivo aos alunos voltarem a essa aula. Porque são coisas tão importantes que a gente, quando entra na cabeça, a última coisa que você vai se preocupar é responder a terceiros, a rabinos ou a um tribunal, porque já vai fazer parte de vocês. Eu estou dando aula a um menino de 13 anos, Bar Mitzvah, e uma das coisas que eu estou ensinando para ele é o Asa Shimoshe. Asa Shimoshe é uma oração que a gente faz todos os dias, que é a canção que Moshe fez quando a gente cruzou o Mar Vermelho. E aí a gente viu um vídeo e eu contei a história e o pai dele ficou emocionado e o menino também ficou assim impressionado. Porque uma coisa é você fazer e outra coisa é você entender por que você está fazendo. Que Bezat Hashem, eu possa hoje, nessa aula, poder não só ensinar vocês a fazerem, mas que vocês possam entender. Que se vocês entendem, a minha missão já está meio caminho andado sobre essa matéria. Ok? Lembrando sempre que tem algumas regras no Birkat Hamazon que a gente vai seguir como regras de ouro, tá bom? Então, vamos gravar. Bom, a nossa aula é sobre o Birkat Hamazon, e o Birkat Hamazon, ele é um mandamento de Oraita, um mandamento bíblico. E é onde a gente vai ver que saiu esse mandamento, né? A gente vai ver em Devarim, Deuteronômio 8:10. Quando você estiver se alimentando, abençoará Hashem, o seu Deus, pela boa terra que ele lhe deu. Esse mandamento que derivou o Birkat Hamazon, né? Essas palavras foram fontes explícitas do mandamento, né, do Birkat Hamazon. Abençoar a Deus depois de comer. Existe 4 categorias que a gente vai aprender hoje sobre elas, né? E uma curiosidade, o Birkat Hamazon ele foi estabelecido por 4 grandes pessoas, na verdade 3 grandes pessoas, e a última foi os Hachamim, tá? Os sábios. A primeira que eu fiz aqui, com cuidadinho, sempre quem lembra, o professor sempre vai ter a ordem da lousa, né? Então, eu quero que vocês vejam aqui que antes de comer o pão, né, a gente vai ter que fazer o quê? O Netilat Yadayim. Vai ter que lavar a mão. A gente falou na semana passada sobre lavar as mãos. A gente vai voltar um pouquinho mais sobre o que é o Netilat Yadayim em si para a alimentação, mas a gente tem que entender que para poder, como falamos na semana passada, o Netilat Yadayim para a Motzi Lechem Min Haaretz,
que é a bênção dos pães, ou do pão, ele é seguido, antes que você faça essa bênção, você precisa lavar as mãos, tá? E aí, quando vai comer o pão, vai fazer a berachá, amotzi lechem min haaretz. Isso, então eu deixei bem explícito aqui. Antes, a gente vai fazer a berachá, né? E a gente vai comer esse pão depois que fez essa berachá. Da onde vem esse costume de agradecer? A primeira fonte. Eu já falei muito para vocês que uma das fontes vai ser Abraão Avinu. Abraão Avinu, ele vai receber 3 anjos. E aí ele vai convidar aquelas pessoas para entrar na sua tenda. E eles vão entrar. Cada anjo vem com uma missão, tá? O primeiro anjo vem com a missão de avisar Abraão Avinu que ele vai ser papai, né? E nisso ele vai trazer a mensagem que ele seria papai, ele ia ser pai de Yitzhak, tá? E outro anjo era para que ele ia fazer? Alguém sabe me dizer? Silêncio. Para que os 3 anjos vieram? Os 3 anjos vieram para quê? Com Abraão. Uma para avisar para Abraão Avinu que ele ia ser pai, né? De cara ele ia ter um filho com 99 anos. O segundo anjo. Seria uma grande. O seu nome alterar-se-ia e seria uma grande nação, não? Na verdade, quando ele troca o nome, né, ele troca antes. Aí ele vai entrar no Brit de Abraão Avinu, né? Ele vai fazer a circuncisão e vai se trocar do nome, tá? E aí já é aquela explicação que a gente já falei várias vezes. Trocar o nome, trocar o mazal, né? Trocar sempre quando a gente troca o nome, ou acrescenta um nome novo, a gente troca nosso destino. Então, a gente aprende isso de Abraão Avinu. Ele vai trocar o nome, ele vai se tornar Avraham, e ele vai se tornar um pai de uma grande nação. Ele vai ser o anjo, os 3 anjos vão vir para 3 missões diferentes, tá? Uma é avisar que ele vai ser papai, a outra destruir Sodoma e Gomorra. Aí Moshe muito bem. E qual foi a última? Qual foi o último trabalho do último anjo? A terra prometida? Hã? A terra prometida? Não. Não? Não. Na verdade, a gente vai ver que cada anjo, né, quando o anjo cumpriu sua missão, né, ele avisou para Abraão Avinu, ele sumiu, ele foi embora, ficou 2. E quando um foi, né, avisar que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, então as pessoas, ele foi lá, avisou, e aí sumiu. E o terceiro é o que foi destruir a cidade. Sério? Né? E que tirou Lot, o sobrinho de Abraão Avinu, para fugir dali. Né? A gente conhece o enredo, conhece a Torá. Quem não conhece, volta lá em Bereshit, vai ver essa trama que saiu, né? Mas o mais interessante dessa história é que quando Abraão vai chamar os anjos para comer, ele próprio vai fazer a Sheritá. Perdão, realmente desculpe, gente. Primeiro primeiro vai dar a cura, tá? Que Abraão Avinu estava doente. O primeiro anjo, ele vem para dar cura para Abraão Avinu, e o segundo é para avisar que vai ser o papai, vai ter o seu filho Isaac,
E o terceiro vai ser para destruir Sodoma e Gomorra, tá bom? Uma errata, eu confundi, tá? Peço desculpa. Então a gente vai ver que o primeiro é para dar refuá shelemá para Abraão Avinu, tá? Porque ele estava no terceiro dia do Brit Milá, ele sofria muito, tanto que ele ficava no sol de meio-dia exposto para cicatrizar, que diz que o sol do meio-dia era o mais forte e ali cicatrizava a circuncisão. E ali ele estava doente, veio um anjo para curar ele. E o segundo, realmente, é para avisar que o filho dele ia nascer, e o terceiro para destruir Sodoma e Gomorra. Mas qual foi o ato que Abraão Avinu, mesmo doente, fez? Ele mandou matar ir buscar leite e matar era um bezerro? Não. Mandou matar um animal. Oferecer aos anjos. A fé é meu anjo. Foi isso que aconteceu. Então, dali a gente vai ver que depois que os anjos vão comer, tá? Anjo come, Rabiano? A pergunta é para vocês. Anjo come? Não. Aqui no plano terrestre, sim. Sim. Aqui no plano terrestre... Quando um anjo é uma pessoa enviada, então como? Da onde a gente aprende isso? Então o anjo humanizou-se, não é? O anjo humanizou-se. Eu gostei dessa expressão. Doutora Nogar, tu quer falar alguma coisa? Vamos ouvir. O anjo se materializou temporariamente. E a fé é meu anjo. Da onde a gente aprende isso, gente? Tem quando Abraão recebe 2 anjos e ele dá para os anjos, se não me engano, leite com carne, não foi? Isso aconteceu? Seria a manteiga, né? Isso. E também quando Lot recebeu os 3 anjos, não? Não, na verdade, Lot só recebeu só um anjo, né? Porque cada um, como eu falei, cada um terminava a sua missão e ia embora, né? Mas o que é mais interessante disso aí, né? A gente está vendo que o Birkat Hamazon vai ser estabelecido, a primeira forma de agradecimento, uma das, né? Seria quando Abraão Avinu vai falar, o que ele vai falar? Olha, muito obrigado, Abraão, pela seudá, pela comida. O que Abraão falou? Agradecer a Hashem. Agradecer a Hashem. Então, a gente já começa a ver o conceito de agradecimento moderno, né? Ao moderno. Dali a gente já começa a ver quem vai fixar o Birkat Hamazon. Tá? A primeira bênção, na verdade, a bênção de Birkat Hamazon são divididas em 4. Muito importante tomar nota, tá? E eu botei aqui as 4 formas. Não sei se vocês conseguem ver. Tá? Comer o pão antes, Amotzi Lechem Naaretz, e depois Birkat Hamazon. A primeira bênção do Birkat Hamazon se chama Birkat Hazan, que é o do sustento. O Birkat Hazan foi estabelecido, tá? Uma forma de louvor ao mundo, a Deus, louvor a Deus por sustentar o mundo. Olha que bonito. E quem fixou, quem disse para fazer isso, foi Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu foi a primeira pessoa que estabeleceu o princípio do Birkat Hamazon. O Birkat Hamazon, quando a gente vai louvar e agradecer o sustento de Deus no mundo. Por que Moshe Rabbeinu fez isso? Nossa, silêncio. Por que Moshe Rabbeinu estipulou, olha aqui que bonito, Moshe, tal, cola cavot. Por que Moshe Rabbeinu estipulou
o Birkat Hazan? Porque já havia um milagre, gente. Qual era esse milagre? O maná. 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 Não era uma coisa que a gente está acostumada, né? Vocês têm que entender que não é uma coisa que a gente hoje... para comprar um pão, você não vai no supermercado ou você não vai na padaria sem €1. Né? Tem que ter o dinheiro para comprar. E nesse período, a gente não precisava pagar. Porque quem que dava o man? Akadosh Baruch Hu. Então, Moshe Rabbeinu, quando eu fiquei imaginando o Moshe Rabbeinu, e eu quero que vocês façam esse exercício comigo, fechando o olho agora, fechando os olhos, e pensando Moshe Rabbeinu, vendo aquele homem com barba, né, aquela figura que foi o líder do povo de Israel, olhando para o céu e admirado pela primeira vez que ele vai ver, e o povo de Israel também, vai ver o maná cair na terra. Então, fica até difícil a gente imaginar, mas eu quero que vocês façam esse exercício. Imagine Hashem mandando o alimento do céu. Tem até um desenho, o alimento caindo do céu, né? Tem aqueles hot dog, carne, bacalhau, o que vocês imaginarem. Vocês já viram aquele desenho? Acho que quem tem filho pequeno sabe o que eu estou falando. Né? Que vinha comida do céu. Né? Tá chovendo hambúrguer, olha aí. Tá chovendo hambúrguer, o nome do negócio. Então, imagina, em vez de cair um monte de hambúrguer, essas coisas todas, tá chovendo maná. E não deixa de ser isso, porque quando você pegava o maná, você botava na boca, você queria dizer, eu quero comer um hambúrguer, tinha gosto de hambúrguer. Quero comer bacalhau, tinha gosto de bacalhau. Eu quero comer qualquer coisa, tinha gosto. Então a gente abriu o olho e vai ver aquele homem, que é Moshe Rabbeinu, e ele vai ficar maravilhado. A gente vai ver que depois da experiência do Har Sinai, a vida não continuou a mesma coisa. A gente está no período de Sefirat HaOmer. Deus, ele se manifestou intensamente com a gente no Egito. A gente sentia Deus todos os momentos no Egito. Né? Agora, a gente vai ver que Hashem, ele não vai estar mais, porque começa a Sefirat HaOmer, a gente vai começar a contar o homem. E a gente vai sentir que Deus não está tão perto da gente. Né? E a única coisa, depois do Matan Torá, a gente vai ver que é difícil. Né? A única coisa que a gente tem que fazer é se esforçar para contar o homem. Hoje já é Lag BaOmer, né? Então a gente precisa entender uma coisa, que cada dia que a gente vai contando o Homer, a gente vai subindo uma escada, vai subindo um degrau de elevação. A Hashem disse, olha, tudo bem, eu dei para vocês o Mitzray, eu tirei vocês do Egito, eu dei uma Matan Torá, mas agora vocês realmente, Matan Torá eu vou dar para vocês, mas nesse período vocês têm que se esforçar para receber a Torá. E é isso bem interessante, a ideia que a gente tem de contar todos os dias até Shavuot, o Homer, para que a gente possa se esforçar como pessoas, para se elevar, né? Se elevar como pessoas que servem a Hashem. Então a gente viu aqui
que Moshe Rabbeinu, ele vai estipular, ele vai fixar a primeira berachá, que é o Brikat Hazon, que é, como eu falei para vocês, um louvor, né, a Deus, agradecimento pelo sustentar o mundo. E, de fato, Moshe Rabbeinu não fez só para aquela situação, ele fez para todas as situações. Ou quem alimenta os pássaros? Quem dá comida para os peixes? Quem é que dá comida às suas criaturas que Deus fez? Quem faz brotar as plantas? Quem faz chover? Ele. Então, a gente tem que entender isso. Então, primeira parte, quando vocês vão fazer o Brikat Amazon, a gente vai fazer pensando pelo mérito, né, de Hashem por trazer um sustento. Aí agora a gente vai passar para a segunda parte, tá? Segunda parte, que é o Brikat Haaretz, tá? Brikat Haaretz, eu vou botar aqui para vocês verem. Não sei se vocês conseguem ver. Brikat Haaretz é relacionada com a terra de Israel. Vocês viram a cronologia? Moshe Rabbeinu vai fazer essa primeira parte da Berachá, e a segunda vai ser quem? Yehoshua, Josué. Porque coube a Josué entrar na terra de Israel. Né? A gente entrou a gente saiu do deserto, Hashem estava dando sustento, mas Hashem disse, agora o maná vai acabar. Agora, para vocês entrarem na terra de Israel, vocês vão ter que trabalhar. Vocês têm que trabalhar a terra. E a terra é Tov Meod. A terra é muito, muito boa. Né? E a Torá enfatiza isso. Tov Meod. Tov Meod. Então, Brikat Haaretz significa a terra de Israel, as coisas boas da terra de Israel. E quem fixa essa berachá é Josué, Yehoshua Binu. E a terceira berachá é para lembrar de Jerusalém, de Jerusalém. Jerusalém. Quem vai fixar essa berachá, a terceira berachá? O rei Davi e o seu filho Shlomo. Os dois reis vão trazer um conceito muito interessante. A terra de Israel, Josué entrou, conquistou, trouxe a arca, trouxe o Mishkan. E aí a gente está caminhando para onde? Para construir o templo. E quem vai construir o primeiro templo? Davi e Shlomo. De fato, Davi não construiu, ele fez o alicerce. Mas quem construiu e quem terminou foi seu filho Shlomo. Davi cuidou dos últimos momentos do Mishkan e da transição dele para passar para o seu filho para levar para o templo sagrado. Então, a gente vai ver que esse foi o período que a gente vai estar falando. Os dois primeiros são, o primeiro é da Torá, né? O segundo já vai entrar na Taná, o terceiro também da Taná, né? O juiz, Josué acaba sendo um juiz e depois ele vai vir o período dos reis e a gente vai entrar no período qual a quarta, o que simboliza a quarta? Significa Brikat HaTov Ametiv, né? HaAmetiv. Significa a bondade. Como eu falei no comecinho dessa aula, quem vai declarar essa berachá é os nossos sábios. Há 2000 anos atrás, a gente vai ver que os romanos vão destruir o templo e a gente vai ser levado para a diáspora. E essa berachá, que é o Arahaman, né? Ela é
uma berahá especial para a gente que está aqui na Galut. Que, de fato, que as primeiras berahot são relacionadas com a presença Shekhinah de Akadosh Baruch Hu, constante, presente, viva. E aí a gente vai mergulhar com a experiência de ter o maná, alimento que Hashem dava para a gente. Depois a gente vai ter uma outra experiência de receber a Torá, entrar na terra de Israel, e depois a gente vai ter o mérito de ver os templos construídos. E a gente também vai ter a tristeza de ver eles destruídos. Mas mesmo na Galut, da Galut, nosso Deus, ele nunca deixou da bondade dele. Por isso, os nossos sábios decretaram o Birkat Hamazon na quarta bênção, que é lembrar a bondade de Hashem. Então, até aqui, eu pergunto a vocês estão entendendo? Eu acho que é um tema muito, muito amplo, mas eu quis mastigar bem bonitinho para vocês, para que vocês possam entender. Alguém está disposto a falar o que eu falei agora em resumo? Posso falar, Rabino? Por favor. Então, primeiramente, temos o Birkat. Tá a falar da aula toda ou só aqui do Birkat Hamazon? Das quatro. Primeiramente, temos o Birkat Hazan, que é o sustento. Uhum. Foi uma forma de louvor a Deus, porque sustenta o mundo. Foi Moshe que começou a tradição do Birkat Hazan, com o maná. E depois, logo de seguida, temos o Birkat Haaretz, que é terra de Israel. Foi Josué que iniciou esta bênção, quando entrou na terra. Birkat Yerushalayim, Jerusalém, foi David e Salomão que iniciaram esta bênção. E Birkat Hametiv, que significa bondade, e que foram os nossos sábios que instituíram esta bênção. É uma bênção especial que está para quem foi pagar a luta, né? E foi uma forma de lembrarmos de Deus, a bondade de Deus. E a fé, meu Ed, muito bom. A história do Birkat Hamazon é relacionada não só com alimentação. Poxa, Rabino, você está falando tanta coisa legal, mas é só para eu comer pão, né? Não é para lembrar. Aí que é o pulo do gato, gente. Aí que é a sacada muito importante. Que todos os nossos momentos da nossa vida, como nação, como povo de Israel, não devemos esquecer de onde viemos, de quem somos filhos, de que pacto nós entramos. Entramos no pacto de Abraão, Yitzhak e Yaakov. Dor bador, geração por geração. Se vocês fecharem os olhos e analisarem a nossa história, a gente sempre vai ver que o povo judeu ele não está falando no singular, mas sim no plural. O povo judeu, porque o judeu, a Inquisição, o Holocausto, os pogroms, mas sempre relacionado ao coletivo. Porque isso realmente é o pacto de Abraão. Na alegria e nas coisas ruins, a gente está sempre junto. E, de fato, nesse momento que a gente está passando pelo corona, né, a gente também estamos juntos. Eu estava vendo uma pesquisa, nunca, tanto tempo, o povo de Israel está estudando tanta Torá como agora. Né? E até mesmo o nosso grupo. A gente tinha nossas aulas, a gente sempre teve, mas eu nunca vi as pessoas tão dedicadas a aprenderem mais. E isso realmente é uma das coisas muito sinais de um período muito especial, um período de Geulah, né?
Embora a lei judaica forneça uma introdução preparatória à experiência de comer uma refeição, obrigando a lavar as mãos, né, num ritual, né, como eu falei, o rito Netilat Yadayim, cria uma obrigação paralela no final da refeição, né, exigindo a recitação do Birkat Hamazon. Além disso, se fizermos um lanche durante o dia, há uma exigência legal de recitar a bênção antes do consumo de menos de um pedaço de pão. Ou seja, eu vou lavar a mão, vou fazer a berachá, hamotzi lechem min haaretz, e depois eu vou comer. Depois de comer, eu vou fazer o Birkat Hamazon. Vimos as razões para recitar uma bênção antes do consumo do mesmo pedaço da comida, né? Como a gente vê, essa razão é abençoar Deus antes de participar do ato de comer. Enquanto lavamos as mãos numa forma de ritual, no entanto, a fonte da obrigação legal é agradecer a Deus depois de termos completado a nossa refeição. Como eu falei, né? Parece algo, né? A gente agradece no começo, mas no final a gente não tem esse costume. Mas aí realmente a mensagem, né, que a Torá quer transmitir, que exige que abençoamos Hashem quando já estamos saciados. A questão se torna ainda mais interessante à luz do fato que, embora a bênção, né, a bênção de Deus, antes de comer, seja uma obrigação rabínica. Recitar o texto do Birkat Hamazon após uma refeição cumpre um imperativo bíblico, ou seja, os nossos sábios decretaram fazer, eles organizaram toda essa estrutura, tá? Mas a sua base é bíblica. O texto do Birkat Hamazon é uma série longa de passagens, conteúdos diversos, temas que estende muito além do ato de comer. Tá? A gente vai ver que no Birkat Hamazon a gente vai ter vários modelos de Birkat Hamazon. A opinião de Rambam, a opinião de Jeremá, várias opiniões, Sefaradi, Ashkenazi, Itarqui, os judeus da Itália, os Temanis, os judeus do Iêmen. Cada um vai ter uma forma diferente. Os marroquinos também têm um Birkat Hamazon totalmente diferente dos Ashkenazi. Eu me lembro do meu rabino, quando ele pedia para um marroquino fazer o Birkat Hamazon, ele depois se arrependia. Ele falava assim: oi, eu pedi um marroquino para fazer o Birkat Hamazon, isso é mais longo que a Galut. E eu não vou falar o nome desse rabino, porque você já conhece ele. Então, qual o contexto, por exemplo, entre comer e a centralidade de Jerusalém? Um tema que está incluído nos textos do Birkat Hamazon. Ao longo do dia, agitado, pode ser bastante fácil recitar antes de comer. Mas recitar o Birkat Hamazon, vocês já viram? Eu tenho uma aluna que fala: rabino, olha, eu faço tudo direitinho, mas quando eu abro o Birkat Hamazon, dá pena, fico até triste, porque, ó, 1, 2, 3, 4 páginas e aquilo não tem fim, né? E é uma obrigação. Como é que eu faço, rabino? Né?
né? Isso não é uma coisa só nossa, que a gente não domine o hebraico perfeito, como um israelense lá em Israel, né? Que pode já acabou. Não. Também lá eles têm nesse mesmo conceito, né? E a gente vai analisar isso. As fontes que abordam a questão de recitar o Birkat Hamazon, como objetivo de entender seu conjunto de valor, ajudando a garantir que a obrigação legal de fazer a tefilá, louvar Hashem, após uma refeição, seja experimentada com um cumprimento profundamente espiritual das maravilhas de Hashem. Alguém quer fazer pergunta? Seguimos. O desafio da prosperidade, né? A fonte bíblica da obrigação de recitar o Birkat Hamazon. Ou seja, uma pessoa, isso é fato, uma pessoa que faz Berahá e faz o Birkat Hamazon, ela nunca vai passar fome. Nunca. São duas coisas que a gente tem que aprender aqui hoje, tá? Eu quero que vocês nunca esqueçam. Nunca. Vocês podem esquecer até de mim, mas não esqueçam disso. Senhores, duas coisas que Deus cumpre na hora. Uma é quando uma pessoa faz Birkat Hamazon, você faz Birkat Hamazon, Hashem nunca vai te deixar sem um alimento. E a outra é quando você faz Sedaká, quando você vai ajudar uma pessoa. Quando você ajuda uma pessoa, um pobre, ou uma pessoa, uma instituição, ou que seja legal, que seja realmente que vocês checaram bem, você está fazendo um empréstimo a Hashem. E Hashem vai devolver com juros, correções monetárias. A mesma coisa que você está tirando, você está dando dinheiro a tá aqui, vou dar um shekel, eu tenho aqui um shekel, aqui, e eu vou dar para Tzedakah. E aí, quando eu der esse dinheiro, eu estou dando para Tzedakah. Na verdade, a Hashem vai me devolver esse shekel com juros e correções monetárias. Ou seja, ele nunca vai deixar um justo passando fome. Então, é uma das coisas lógicas e batata, como fala lá no Brasil. É claro, uma pessoa quando faz Birkat Hamazon, ela está meio que testando a Hashem, e a Hashem vai garantir de volta o seu sustento. É um desafio, né, de prosperidade, seria essa a palavra do Birkat Hamazon. Como eu falei, dentro do mesmo livro que a gente começou, Deuteronômicos ou Devarim, vai ter outro passuque que está incumbido no Birkat Hamazon, que é e comerás, como é que é? E comerás e se fartarás e abençoarás Hashem, o seu Senhor, Hashem, o teu Deus, pela boa terra que ele particularmente, ele vai dar para a gente. Agora a pergunta que eu faço a vocês. Rabino, a gente está na galuta. Eu nem sei se eu vou ter o mérito de voltar à terra de Israel. Eu vou para a terra de Israel. Né? Então, para mim não é importante fazer o Birkat Hamazon. Olha aí a minha situação. Olha como é que eu estou esquecido. Eu tenho até medo de dizer que Deus vai até me esquecer, porque eu estou na galuta da galuta. Eu não pedi para nascer assim, né? Eu só tenho sentimento. E os nossos sábios decretaram isso para dizer uma coisa para a gente.
quando nós lembramos que somos parte ou abraçamos essa parte, Hashem vai nos trazer de volta para a Terra. Não vai ser homens, não vai ser a política, não vai ser com barba, sem barba, ou com sionista, não sionista, Sátima ou não Sátima. Não. Hashem, ele próprio, tirou a gente com mão forte do Egito e nos trouxe para Eretz Israel. E Hashem não muda. Ele vai sempre trazer o seu povo de volta à sua terra. Então, a importância de fazer o Birkat Hamazon, e a gente vai aprender sobre isso, né, como fazer, primeiro precisava ensinar e cobrir vocês na cabeça que não é só um ato, vamos fazer o Birkat Hamazon. Na minha concepção, é mais importante ensinar o que é o Birkat Hamazon para vocês, do que vocês aprenderem aqui cantar comigo, ou recitar. Garanto a vocês, que o Birkat Hamazon que vocês vão fazer a partir de hoje vão ser muito mais produtivos. Rambam, ele responde a pergunta, né, que que ele vai dizer que ele vai sempre lembrar da gente, a pergunta observando que o ato de agradecer a Deus depois de comer uma refeição coloca o nosso sucesso material em constentação e nos lembra dos primórdios mais humildes do povo judeu. Mais tarde, durante o tempo da servidão egípcia. Ou seja, quando a gente estava no Mitzrayim, quando a gente estava no Egito, a gente tinha um pão. E qual era esse pão? A gente, semana passada, a gente nem falou muito, acho que eu não cheguei nem a falar de Pesach Sheni. Pesach Sheni é o segundo dia de Pesach, né? Depois de um mês de Pesach, a gente vai fazer o Pesach Sheni para aquelas pessoas que não puderam fazer Pesach. Então tinha que comer, é um costume comer matzá. Mas a matzá é relacionada a isso, gente, ao pão da pobreza. E mesmo no pão da pobreza, a gente faz o Birkat Hamazon. E Rambam vai deixar isso bem lembrado, que mesmo a gente humilde, a gente deve agradecer a Hashem. Mesmo o povo de Israel entrando em câmaras de gás, ou sofrendo os pogroms, ou sendo queimado nas fogueiras, a gente não esqueceu quem somos. Então é muito importante isso. O Rambam vai dizer isso, que não é só na farra da abundância, que é muito fácil a gente esquecer de Deus quando está muito rico. É quase automático, porque a gente se sente o próprio Deus. Então, Rambam está tentando mostrar isso para a gente, tá? Depois que comemos, há uma inclinação natural a perder a perspectiva das bênçãos de Hashem, que nos concedeu, e esquecer esse estágio inicial. Uma pessoa que está com fome, se ela passa muito tempo sem comer, ela vai dizer, poxa, eu estou morrendo de fome. Eu estou morrendo, eu não comi nada o dia todo. Eu quero comer. Né? Então, quando ela vai ver uma comida, dependendo do grau que ela vai estar, ela vai dizer, graças a Deus, eu vou comer. Né? Mas e depois? Será que ela vai estar dando graças a Deus? Né? Então, por isso os nossos sábios
decretaram o Birkat Hamazon de uma forma de uma oportunidade de apreciar a mão de Hashem, né, para reconhecer que Hashem, ele é bom em todos os momentos, mesmo que seja o período que a gente foi escravo no Egito, ele sempre nos aparou. Tanto que a gente saiu com o nosso pão da pobreza, que foi a matzá. Uma curiosidade, Sefaradi e Ashkenazi. Tanto em Pesa, Ashkenazi, Sefaradi, qual é a berahá? Amotzi lechem min haaretz. Para Ashkenazi, todo ano, Amotzi lechem min haaretz. Para Sefaradi, mezonot, a matzá, tá? Ou seja, recapitulando. Matzá é o pão asmo, né, que a gente come em Pesa. No Pesa em si, tanto Sefaradi como Ashkenazi, a gente vai fazer a bênção do pão, Hamotzi lechem min haaretz, e depois a gente vai fazer a bênção, depois das festas, né? Ashkenazi sempre vai fazer Hamotzi lechem min haaretz, Sefaradi vai falar mezonot. Até mesmo no Shabbat, ou Rabi? Sefaradi, o ano inteiro, depois do Pesa, só Pesa, ele vai comer a Hamotzi lechem min haaretz só em Pesa. Sefaradi, no dia da semana, em qualquer parte do ano, vai se tornar Boré Miné Mezonot. Tá? Agora, acho que Nazi, ele não vai entender isso, tem que ser todo ano a Hamotzi lechem min haaretz, a bênção do pão. Seguimos, né? Vamos tentar. Eu vou fazer uma parada, porque eu quero entender se vocês estão entendendo a minha lógica. Né? O pão não se fermenta, é certo mesmo, é um pão asmo. Né? Vocês estão entendendo? Sim, Rabi, perfeitamente. Tá bom, vamos lá. Entretanto, depois de saciar, né, deixamos de sentir a necessidade da assistência divina e, portanto, deixamos de expressar o agradecimento necessário. Nós temos uma inclinação horrível para ser ingratos. Infelizmente, é uma das péssimas qualidades que nós temos como seres humanos. Não agradecer. A gente tem essa qualidade que é horrível e a gente às vezes entra no automático, tá? A gente conseguiu uma coisa, beleza, agora fui eu que comprei no meu mérito, né? E a gente é muito mais fácil dizer tchau, amore, né? Então, por esse motivo, como eu falei, nesse momento que superamos nossa inclinação natural e agradecemos a Hashem pela refeição obrigatória que consumimos. E levamos a sério essa sugestão. O ato do Birkat Hamazon oferece uma oportunidade ímpar, única, além de afirmar o nosso compromisso com compromisso alárrico, essa tefilá nos permite refletir sobre o presente dos alimentos e relembrar os momentos de nossa vida pessoal e nacional, como o povo de Israel, quando não tínhamos acesso tão fácil ao sustento. Além disso, o Birkat Hamazon nos lembra de possíveis desafios de sucessos econômicos e materiais. Recitar esta oração, especificamente quando estamos saciados, nos lembra a nossa dependência de Hashem. Quando nosso sucesso aparentemente pode ser atribuído ao nosso próprio trabalho árduo, quando estamos saciados, né, a gente pensa assim, a gente pensa,
foi por causa do meu trabalho. Eu comprei o pão, foi meu trabalho, meu suor, é meu, tudo é meu, isso aqui é meu, tudo isso aqui é meu. Né? Eu que trabalhei. Mas, na verdade, Hashem dá o sustento para a gente, para que a gente possa continuar fazendo as suas mitzvot, continuar fazendo as suas coisas boas. Né? E a gente vai ver um comentarista, Rambam, vai falar na questão do Birkat Hamazon, que o sustento, de acordo com a lei bíblica, nenhum texto que ele está falando, nenhum texto formal é necessário ao Birkat Hamazon. Ou seja, o Rambam vai dizer assim, como o Rambam sempre vai falar, que uma pessoa ela é obrigada a rezar uma vez por dia, tá ótimo, né? Alahá não é como o Rambam nesse ponto. O Birkat Hamazon também. A gente só pode falar, obrigado, Hashem, tá ótimo. Mas como a gente, como falou há pouco atrás, que falou que Moshe Rabbeinu fez o Birkat, né, Hazan, dos milagres do Maná. Depois a gente vai ver que Roshua vai falar Birkat Haaretz, Davi Amelech, Birkat Yerushalayim e Rachamim. A gente vai seguir uma ordem junto com o nosso povo, dos nossos patriarcas, o nosso profeta maior, Moshe Rabbeinu, e até hoje. Então, a gente vai fazer parte disso. Rambam vai dizer que não. Embora o texto exato não esteja especificando na Torá, refere-se a esses 3 temas cruciais para cumprir a mitzvah, mesmo em nível básico. Por isso, o Birkat Hamazon de Rambam é desse tamanho. Desse tamanho. É difícil de entender, Rambam, tá? A gente não vai entender agora. Discussões, quase 1000 anos dessa discussão. Mas o ato de agradecer, depois de comer a refeição, eu acredito que Rambam, ele foi um visionário. Né? Como é que você vai fazer um Birkat Hamazon hoje em dia, né? Quem está trabalhando 24 horas, né? Então... Rabino, eu tenho uma dúvida. E o Zimun na parte do Birkat Hamazon? Qual parte que ele entra? O Zimun. Zimun é uma boa pergunta que você falou e eu vou responder para você. O que é o Zimun? Zimun, quando tem 3 homens judeus na mesa, tá? Ou mais, a gente vai fazer o Zimun, tá? É convocar as pessoas para fazer o Birkat Hamazon. Ou louvar Hashem, né? Vamos fazer agora o Birkat Hamazon, então vamos começar, vamos fazer o Zimun. Há costumes que faz com Mai Hamorim, a gente vai fazer com a água, geralmente é um copinho desse tamanho aqui, tá? A gente vai encher com água e vai lavar a mão, tá? E vai fazer o Zimun, mas só com 3 pessoas. Tá? Se tem só uma pessoa, não precisa fazer o Zimun. Tá bom? Vamos lá, gente? Que mensagem a Alahá está tentando transmitir ao concluir essa ideia de recitação do Birkat Hamazon? O Birkat Hazan et Hakol, a gente vai ver, destacando a nossa independência. As primeiras fontes rabínicas se deparam com essa questão. De fato, o Midrash, ele afirma que até o povo judeu entrar na terra de Israel, a única bênção que foi recitada antes de uma refeição foi a bênção pelo derramamento seria essa. Essa bênção em particular é de agradecer a Deus que sua bondade alimenta o mundo inteiro. Ou seja, quando ele fala derramamento, eu acho que ele é a caída do maná, que foi o próprio Moshe Rabbeinu que fixou isso. Então, era a única bênção. Então, o Birkat Hamazon daquele período bíblico era a bênção que Moshe Rabbeinu fixou.
de agradecer pelo maná que estava caindo. Aí agora a gente vai entrar numa outra opinião. O Talmud, essa bênção foi composta, como eu falei, né, por Moshe Rabbeinu, especialmente no deserto, quando o maná caiu caía do céu. Agora, um rabino contemporâneo, o rabino Eliezer Melamed, observa que a vida no deserto era especialmente difícil, na falta de recursos básicos. Esses primeiros israelitas precisavam ter muita fé, uma fé extraordinária, né, em Deus, emuná shelemá, a fim de manter a esperança no futuro. O maná era uma prova de fé para o povo de Israel. Como ele não tinha a permissão para armazenar de um dia para o outro, ou seja, o maná caía, se não comia, umas horas depois, ele virava e sumia, né? Então tinha que fazer tefilá para que o maná caísse do céu. A fé que Deus proveria o sustento no dia, todos os dias, era composta essencial da identidade judaica durante aqueles anos no deserto. Ou seja, a gente fica preocupado, não vai dar ou não tenha. Imagina aquelas pessoas no deserto. Era todo dia tem que ter fé para cair o maná, porque senão não caía. E a Hashem nunca deixou de faltar, né? E isso representava um estágio crítico no desenvolvimento do povo de Israel, para fornecer-lhe o seu suprimento diário de alimento. Deus ensinou o povo de Israel que, em última análise, é Deus que está no controle do seu destino. Independentemente de qualquer sucesso material que possa a gente gozar no futuro, ele sempre deve ser lembrado como fonte da nossa berahá, da nossa bênção, da nossa parnassá, do nosso bom sustento. Rabino, Sim, Nora? parece que no deserto, Só pegar um pouquinho de água, eu estou ouvindo. sim, os justos, eles tinham um maná na porta da tenda. Quem era menos justo, quem era menos fiel, tinha que caminhar um pouco para recolher o maná. Uhum. E a fé? E a fé? E a fé? E a fé? De fato, é. E também tem a porção dobrada, já estipulando o Shabat, né? Todos recebiam. Porque em Shabat não caía. Interessante para o Moshe que o maná caía, de acordo com o que eu já ouvi, que o maná caía de acordo com o mérito de Moshe. E as nuvens se moviam com o mérito de Arão, e a água do poço, mérito de Miriam, né? E a fé meore. Muito bom, vocês estão hoje marrom mahanai. De fato, gente, tudo na vida a gente tem que ter méritos, tá? Daqui, amanhã vai ser Lag Baomer, não vai ser hoje. Hoje é 32. Não. Já é de noite, já é 33. O calendário que eu estou vendo aqui está dando 32. É amanhã, a partir da noite, do anoitecer. É amanhã. Não é hoje, não? Não. Não é hoje, não. Amanhã. Okay. Senhores, tá bom, não tem problema. Vamos festejar já começando agora. Só não corte o cabelo ainda, gente. Nem escute músicas. Miriam era o poço. As nuvens, as colunas, né? Era Arão. E as nuvens eram Moshe. Esse é o peso dos tzadikim. Esses são os pesos dos tzadikim. A gente
vê hoje em dia a história, os tzadikim, eles sempre foram as colunas que sustentaram esse mundo. Ainda sustentam, tá? Pelo estudo da Torá. Hoje em dia, a gente está num nível muito baixo. Até os nossos próprios tzadikim que hoje a gente está no nível geral. Sai da mesa, sai da mesa. Subiu o Falcão na cama. A gente vê que o estudo da Torá não é aquele estudo que a gente via como Rabi Shimon Bar Yochai, né? Hoje, Baruch Hashem, tem muito estudo da Torá, está difundido, né? Hoje a gente pode estudar pela internet. Quem garante, quem pensava que há 10 anos atrás a gente tinha um aplicativo que podia reunir gente do mundo inteiro em uma mensagem só, o estudo da Torá, né? E a gente vê isso constante, né? Então, muito importante. E a questão do maná cair na porta era relativo, sabe, doutora? Porque às vezes eu posso ser tzadik e o maná está na minha porta, mas amanhã eu não posso estar tzadik, eu tenho que caminhar. Não era 1 mais 1, que era 2. Era um avodat Hashem, era um trabalho diário, né? E a gente vai ver essa reflexão. O Brikat Haaretz é a reflexão da nossa terra, a terra de Israel, né? Voltando agora a essa questão, embora conceitualmente faça sentido mencionar o alimento de Deus após o consumo de uma refeição, né? A gente vai falar Brikat Hamazon, a temática foge do sentido. O Talmud diz que essa bênção visa o Brikat Haaretz, a bênção da terra, foi composta por Josué a entrar na terra de Israel, ao descrever a singularidade da bênção na terra de Israel. Foi composta por Josué, né? E ele vai dizer que essa bênção é agradecer a Deus por ter concedido como herança como herança dos nossos antepassados uma terra desejável, boa e espaçosa. O Talmud cita 2 temas adicionais que devem ser mencionados no contexto dessa bênção. De acordo com o sábio Narmus, o velho, precisa mencionar a aliança do Brit. Por que Josué fez isso? Vamos pensar junto, gente. O que Josué fez depois que Moshe Rabbeinu morreu? Vamos lá, pensando. Ele dirigiu o povo para a terra e conquistar a terra. E a fé, foi isso? Só isso? Ele também, já ouvi rabinos a dizer que ele foi profeta. A parte da circuncisão também, ele não viu quem estava ou não circuncidado? Muito bom. Eu lembro dessa parte de ter lido que ele verificou. Porque acho que tinha alguns que não estavam, né? A verdade, todos. Então... Josué, Caleb e Moshe. Não tinha um Brit Milá. O resto, todo mundo olha. Não. Não. Para entrar na terra, vocês têm que reafirmar o pacto de Abraão Avinu. Ou seja, aonde eles vão fazer mikveh, vão fazer uma tevilá, vão se converter novamente como povo de Israel. Uma guia de Rumbra, vamos botar aí seu nome. Vamos lá, gente? Pense comigo. Aonde? No Mar Morto? No Rio Jordão. No Iardém, no Jordão. O Jordão, ele pegar 12 pedras, né? Quando atravessou o Rio Jordão, ele pegaram 12 pedras, né? As 12 pedras para quê? Para quê, Leandro? As 12 tribos de Israel.
As 12 tribos de Israel. Dá para fazer o altar, né? Ah, e a fé, meu antes. Esse altar até hoje está lá, vocês sabiam? Alguns arqueólogos acharam o altar, fica perto de Elon Moré, e ainda está lá. Dizem os arqueólogos estão lá. Eu vi, né? Mas a gente nunca sabe se é realmente o que é o que está. Mas pelos fatos, relatos bíblicos, aquele local onde estão as pedras é onde foi feito o altar. Isso quando eu levar vocês lá, vocês vão gostar de ver. Meu sonho. Então vamos fazer uma campanha. Vamos todo mundo para Israel. Quem embarca nessa, vem comigo. Gente, o Brit Milá, a circuncisão, o pacto de Abraão Avinu. Rabino, eles receberam a Torá incircuncisos? Como é que foi isso? Eles eram circuncisos, tá? Essa geração que morreu era circuncisa. Os filhos deles que não eram. Tá bom? Eles tinham que ser circuncisos porque em Pesa, na noite que foi a morte dos primogênitos e eles comeram o cordeiro, era obrigatório todo mundo estar circuncidado. Então, aquela primeira geração que saiu do deserto Toda tinha circuncisão. e a Então fé, não meu pode anjo. sentar na mesa de peça sem estar circuncisado. Não pode. Que é o pacto, né? Mas aí essas pessoas, a segunda geração não estava, então houve um brit coletivo. Mas houve também uma outra situação que também virou deoraita, o mandamento deoraita, antes de entrar na terra de Israel. Qual é? Tivlat. Era o mikveh? Sim, era mikveh. Os homens entraram no mikveh, as mulheres também. As crianças, e quem que entrou mais no mikveh? Tan, 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 tan. Tan, 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 tan. Mitzvah, fazer Tevilat Kelim. O que seria isso? Imersão dos utensílios, das panelas. Era cacherizar as panelas, hein? Imersão da Tevilá, né, das panelas. Tá aí que a gente vai aprender. Quando a gente vai fazer a imersão de um produto, uma panela nova, no mikveh, ou no mar, ou no rio, a gente está fazendo um mandamento bíblico, deoraita. Tá bom? Essa é uma coisa bem interessante. O Talmud diz que essa bênção, vista como Brikat Haaretz, a bênção da terra, foi composta, como eu falei para o Josué, ao entrar na terra de Israel, ao descrever a singularidade da terra de Israel, essa bênção de agradecer a Deus por ter concedido uma herança, com herança aos nossos ancestrais, uma terra desejável e boa e espaçosa. Como eu terminei aqui. O Talmud cita duas outras temas adicionais que devem ser adicionados nesse contexto de bênção. De acordo com o Rabino Nahum, é preciso mencionar a aliança do Brit Milá, que a gente já falou, da circuncisão, para relembrar o pacto de Abraão Avinu, e o segundo continha, o Talmud vai dizer, a visão de Rabino Yossi, que afirma que é preciso também mencionar a Torá nessa bênção, explicando a lógica desse acréscimo. Rashi cita, ele cita esse verso afirmando que foi pelo mérito da observância da Torá os nossos antepassados receberam a terra de Israel. Ok, Habibi, quer ir para a terra de Israel? Quer viver na terra de Israel? Cumpre Torá. Hashem vai te levar, olha, rapidinho. Outra coisa que vocês, quando estiverem fazendo tefilá, você fala, olha, Hashem, eu cumpro o teu Shabat, eu como kasher,
eu estudo a Torá, então, por causa disso, eu vou me pegar nessa coisa que tu disse, que se a pessoa que faz isso vai levar, tem direito para a terra de Israel, então, olha, me dá aqui a minha parte. Tá? Eu estou ensinando vocês a negociar com a Hashem. Tá? Depois não vem dizer para a Hashem que eu que estou ensinando vocês assim. A gente tem que entender isso. Pelo mérito do Brit Milá e o mérito da Torá, que a gente aprendeu dos nossos antepassados, a gente ganha Eretz Israel. E a terra de Israel transmite uma mudança de postura. A gente nota quem é da terra de Israel. Por isso a galuta não é boa. Porque a gente vê que na galuta a gente estuda a Torá. Mas na terra de Israel a gente vive Torá. A gente vive as mitzvot. Tá? Isso você pode perguntar para qualquer, até para o Satman. Satman não gosta dos sionistas, mas da terra de Israel eles gostam. Tá? Porque não se pode amaldiçoar a terra de Israel. Gente, é um pecado muito grande. Até aqui vocês estão entendendo? Está tudo claro como as águas cristalinas. Sim, perfeitamente. Eu queria saber se o Maná ele tinha essa conexão de espiritualidade mesmo, de elevação da alma do ser humano, porque o Eterno queria fazer o povo se tornar santo mesmo, só comer maná, não outro tipo de alimentos. E aí só depois, quando construiu o tabernáculo, o povo começou a, se não me engano, acho que tem uma parte lá que o Eterno fala que tem que enterrar quando a pessoa vai evacuar e tal, tem que jogar a terra por cima, porque a santidade do Eterno passa entre a terra de Israel ali, se não tiver engano. Olha, a resposta foi bem, já foi quase, a pergunta já foi quase dada a resposta. O maná, quando a gente comia, a gente não precisava, não havia uma digestão, tá? Era um alimento espiritual. Ali a gente vivia num mundo paralelo, um mundo anormal, um mundo paralelo do Superior. mundo. A gente um mundo superior na Terra. Quando você comia maná, você desejava o gosto daquela comida que você queria comer, mas não havia a evacuação, tá? Era comida de anjos. Maná era comida de anjos, como tá falando o Moshe. A partir do momento que a gente começa a pedir carne, né? Qual foi a carne que entrou aí? As rolinhas, os pombinhos, sei. Não. Codornices. Codorniças, né? As codornas, né? No Brasil, aqui em Portugal, codorniças. As codornas. Então, elas vão chegar, né? E essas codornas a pessoa vai comer e ela vai se satisfazer. Aí já começam os problemas, né? A gente vai ver que não era um tipo de codorna. Era 4 tipos de codorna. Sendo 3 extremamente agressivas. E as pessoas... Ela era pequenininha, mas as 3 que eram mamache agressivas, elas inchavam até virar um tamanho de um peru, diz a Guemará. E ela era muito deliciosa, mas ela era muito cheia de gordura. E isso acabava fazendo a pessoa morrer, né? Agora tinha uma que era caché, que não inchava e era a comida mais simples. Mas maná, ele vai se tornar uma experiência única para o povo de Israel até a entrada na terra de Israel. Aí vai cessar. Vai cessar o maná. A lei judaica, como uma jornada,
começou a amadurecer e assumir a responsabilidade por si própria, ainda afirmando o papel da providência divina. Além disso, nos referimos à Torá e à circuncisão, experimentamos receber a Torá de Israel no contexto apropriado. Voltar à terra de Israel representa o compromisso de uma aliança divina, no qual ligando aos nossos antepassados. No entanto, esse vínculo ancestral com a terra de Israel não é simplesmente um cumprimento de uma visão nacional. Pelo contrário, estamos conectando aos nossos antepassados com a base do compromisso compartilhados de viver uma vida dedicada às ideias da Torá. Como observa um rabino de Londres, retornar à terra de Israel nos permite manifestar o valor divino mesmo fora da estrutura da Halahá. Por ter um exemplo, a gente tem um exemplo muito claro. O exército não é religioso. O governo de Israel não é religioso. E o sistema político não é o sistema da Torá. Mas, quando uma pessoa está na terra de Israel, esse sistema se torna secundário. Lá você sente realmente a Torá. Por mais no nível baixo que você possa estar. De fato, uma pessoa, quando não é cumpridora de Torá e na terra de Israel, a terra vai cuspir fora. Ela vai cuspir, ela cospe. A gente tem que ver que quando um lugar da bênção, que é Jerusalém, apreciando a soberania judaica, depois de agradecer a Deus pelo alimento, bem como pela terra de Israel, o Birkat Hamazon nos leva à bênção de Jerusalém. De acordo com o Talmud, essa bênção foi composta pelo rei Davi e pelo rei Salomão. No início da bênção, encontramos o rei Davi, desde que Davi conquistou Jerusalém e apropriou dela que tenha Jerusalém, né? No início dessa bênção, e ela tem escrito que a oração e os pedidos de Deus têm misericórdia, ou seja, aquela cidade, a Shekhinah de Deus sempre vai estar sempre mais favorável. Em Jerusalém, né, o muro vai ser muito mais atendido às outras tefilot lá do que no resto do outro lugar. No Harabait é mais próximo de Hashem. Salomão, ele escreve a casa grande, a casa santa de Hashem. A gente vai ver que o Harabait, o local sagrado do templo, ele é um local que, mesmo que não tenha o templo, a presença de Hashem paura naquele lugar. Né? A gente vê, eu até falei uma vez, não sei se vocês lembram, se a gente reunisse todos os rabinos e fosse lá no Monte do Templo, a Magefá ia acabar. Sempre falo isso, a peste vai acabar. Que ali realmente é o lugar mais elevado. Por que não fazem isso? Política, porque os rabinos não entenderam ainda, ou já estão fazendo esse tipo de coisa. Hoje no Kotel já estão fazendo, voltamos a fazer tefilá no Kotel novamente. Tem uma história muito interessante, não sei se vocês sabem. Existe o Kotel Katan, não sei se vocês ouviram falar. Tem um Kotel, que vocês conhecem de televisão, e tem um Kotel Katan. Alguém já ouviu falar sobre isso? Não, é a primeira vez que estão ouvindo. O Kotel Katan, ele fica
Aqui é o cótel, vou imaginar assim, tá? Não sei se vocês conseguem entender. Aqui é o cótel, tá? Que a gente vai lá rezar. E lá para o bairro árabe, lá para quem vai para perto da mesquita, tem a continuidade do cótel, tá? Você vai ver partes, paradas, aí começa o bairro árabe. E lá mais adiante, já perto do bairro árabe, tem um outro cótel, que é o pequeno cótel. E lá é de frente para o Kodesh HaKodashim, o Santos dos Santos. E aí, eu fiquei sabendo disso hoje, que se reuniu alguns rabinos para ficar lá de bidud, de quarentena, dentro daquele local, sem sair dali. Né? O exército ia, botava comida para eles, e eles ficavam ali. Por que eles ficavam ali? A alegação de seguridade maior. Você se lembra do templo? Houve um momento que o templo terminou o serviço? Houve uma pausa no serviço? Houve quando o templo foi destruído, né? Então, Hasser Shalom, os nossos sábios, os nossos rabinos disseram, não, a gente não pode parar o nosso serviço, porque hoje o serviço é tefilá. Então, eles ficaram lá para fazer tefilá. O Birkat Hamazon, ele é cheio de detalhes, gente. E eu não sei quanto tempo a gente tem mais, David. Já deve estar já. Sabino, tem? Não, pode continuar. Fica à vontade. Como é que a gente está? A gente está de quantas horas? 1h23. Caraca, eu falei tudo isso. Ainda nem tem nada ainda que eu consegui falar. Tá bom, vamos lá seguir. A gente vai ver que a gente tem o templo, a Stefnot ainda continua, Baruch Hashem. Aí agora vem a parte que os sábios vão declarar, que é logo depois da destruição do segundo templo, da guerra, da revolta de Bar Kokhba, e a gratidão que Deus fez com as pessoas de Beitá. Beitá era uma cidade judaica próxima de Jerusalém, até hoje é na área perto de Gush Etzion, onde eu moro, e lá tinha um assentamento judaico. Dizem o Midrash, a Gemara, que veio uma princesa romana com seu carro de madeira, né? E a sua roda quebrou no caminho para quem ela estava subindo para Jerusalém, quebrou. Então ela viu umas árvores e mandou os seus servos construir uma roda para poder acoplar aquilo, para ela poder ir para voltar para o seu castelo, para voltar para Cesareia. E nisso, quando eles estavam cortando a árvore, veio os judeus de Beitá e disse, não faça isso. E aí deu um problema. Ela, por que não vai fazer? Não, porque a gente tem um costume aqui, cada criança que nasce, a gente planta uma árvore. E quando essa criança completa 18 anos e vai casar, eles casam debaixo dessas árvores. E aí diz a Gemara que eles não deram a confiança nisso, porque eles eram imperadores de Roma, então não tinha, eles eram dono de tudo, então mandaram cortar. E dali saiu, eles literalmente brigaram com essa princesa, expulsaram ela e com certeza houve retalias. E mataram todo mundo da cidade. Tá? Mataram todo mundo da cidade. E ainda mais, para mostrar para esse povo rebelde que não manda mais na terra de Israel, os corpos iam ficar, né, expostos. Quanto tempo esse corpo ficou exposto?
será que até a morte do que mandou matar ou não? Muitos anos. Era proibido tirar esses corpos. E quando houve a permissão para tirar os corpos, para serem enterrados, os corpos não se decompôs. Deus fez um milagre, uma bondade, uma gratidão para com os corpos dos judeus mortos em Beitar. Depois da derrota dos judeus, os romanos continuaram massacrando os judeus de Beitar e depois negaram aos sobreviventes o direito de enterrar os seus irmãos assassinados. Muitos anos depois que os judeus finalmente receberam a permissão para enterrar os seus mortos, descobriu um milagre. Havia ocorrido que os corpos não haviam sido deteriorados. A bênção, portanto, refere-se a Deus como a quem é bom e prefere o bem. O Talmud afirma que essa frase, como é bom aludir ao fato que os corpos não se deterioraram, enquanto a frase contém o bem de agradecer a Deus pelo fato que os corpos finalmente poderiam ser enterrados. Um grande rabino lá de Londres, acho que vocês já ouviram falar, rabino Jonathan Sachs, ele foi ex-rabino-chefe da Inglaterra. Ele observa que o fracasso da rebelião de Bar Kokhba foi um ponto baixo da história judaica. O fato que os sábios foram capazes de salvar um fragmento de consolo à história nacional judaica. O fato que o fato de que os sábios foram capazes de salvar esse fragmento é a afirmação de dar um enterro digno, um enterro, e os romanos disseram não. É uma capacidade extraordinária de sobreviver às catástrofes e preservar uma linha de esperança. A última bênção, o Rahaman, portanto, reconhece o nosso estado atual do exílio e fornece uma maneira de preservar a esperança. Apesar de qualquer atraso da chegada da época de Mashiach, ele vai demorar, está demorando. Mas a gente não pode perder a esperança. Vocês entenderam? Eu passei 1 hora aqui, que vocês tentavam fazer, Rabino, eu quero fazer só Netilat Yadayim, comer minha comida de Shabbat e tudo, depois fazer o Birkat Hamazon, pronto. Não, gente. Tudo que a gente faz não tem nada a ver, e tem tudo a ver que a gente faz. A gente faz um resumo da nossa história, e o ponto principal, e com isso eu vou terminar, é a nossa fé, a emuná. A nossa emuná em Kadosh Baruch Hu. Se você não tem, faça você. Se faça você. Se não temos rabinos, se faça rabino. Vai estudar. A nossa geração precisa disso. A gente precisa de pessoas que possam transmitir a Torá aqui no chá. Raça e Shalom. Já pensou se a gente perde a nossa Torá? Como é que vai ficar esse mundo? Então, como eu falei para vocês, o Birkat Hamazon, ele não seria o mesmo depois desse shiur. Tem muitos shiurim, muitos rabinos que falam sobre o Birkat Hamazon. Mas o ponto principal dessa aula foi: tenham Irat Shammai, tenham temor ao céu. Tenham Kavaná quando vão fazer o Birkat Hamazon. E tenham esperança que dias melhores virão. E lembre-se, se pegue naquela promessa que a Hashem fala. Se eu estudo, cumpro o Torá, cumpro as mitzvot, eu também tenho direito a Eretz Israel. Converse com a Hashem na Tefilá. E eu garanto que um dia a gente vai se encontrar lá em Israel. Shavua Tov. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Shavua Tov, Rabino. Shavuot Tov. Tá? Na próxima aula a gente vai
A gente vai aprender a fazer o Birkat Hamazon. Shavuot Tov. Semana que vem a gente vai aprender a fazer o Birkat Hamazon, tá? Como se deve, tá? Cantado, bem bonitinho. E eu quero que vocês aprendam, tá? O Birkat Hamazon. E aí, quando vocês fizerem sua halá, e fazer o Motzi Lechem Min Haaretz, e depois fazer o Birkat Hamazon, vocês vão lembrar ou pensar tudo aquilo que a gente falou. Não perca a próxima aula. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Shavuot Tov, Rabi. אוי אוי, אשת 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 חי